Fale um pouco sobre o racismo em todos os aspectos, principalmente com as pessoas negras. Será que esses indivíduos que humilham tanto seus semelhantes com agressões e ódios sejam os senhores de engenho em vidas passadas? O processo do racismo ele é muito antigo, porque quando as religiões surgiram sobre a Terra, elas eram todas politeístas. A única religião monoteísta eram os judeus. Todos os outros eram politeístas, e você ter religiões politeístas afasta as pessoas. Porque eu sou criado por um Deus, você foi criado pelo outro, você vem de outra natureza diferente da minha. Eu tenho uma cor de pele diferente, eu tenho uma cultura distinta, eu tenho outros valores, porque o meu Deus é diferente do seu Deus. Mas o judaísmo foi a única doutrina surgida na época antiga com a ideia do Deus único. E essa doutrina deveria se tornar um conhecimento universal, não se tornou. Os judeus, ao invés de espalharem esse saber sobre o mundo, prenderam para si. Ficaram eles por conta da sua visão exclusivista de que eles eram os únicos detentores dessa informação. Então, a divergência entre povos e raças, que deu origem às guerras, ao processo de escravização, ele tem raízes multimilenares. Os povos da antiguidade, em sua quase totalidade, promoveram o processo de escravização. Sempre que eles tiveram poder, escravizaram outros povos vizinhos. Independente de cor de pele, independente de qualquer coisa, os gregos, que eram culturalmente muito superiores aos romanos, tiveram vários escravos que eram gregos. Na obra 50 anos depois, Nestório é um escravo grego, de raízes israelitas, comprado por um romano. Então, os escravos gregos são comuns, escravos de diversos outros países comuns, e a gente possui, por isso, um processo de rejeição dos outros, de exclusão do outro. Então, a escravidão ela é o resultado final do processo de racismo, onde os indivíduos possuem essa ideia de que eles são diferentes uns dos outros. Quando Jesus vem e fala que Deus, além de ser único, é nosso Pai, além de dizer que só tem um Deus, nós somos todos irmãos. Isso é profundamente diferente. E o Espiritismo vem e corrobora dizendo, pois é, além de sermos todos irmãos, renascemos várias vezes e, portanto, não tem sentido que a cor da pele faça alguma diferença na relação das pessoas entre si. Então, não cabe, por exemplo, numa doutrina como a doutrina espírita, nenhum pensamento que seja próximo da ideia do racismo, na medida em que o espiritismo é uma doutrina reencarnacionista. Não cabe. Não existe nenhuma base para que você possa dizer que seja razoável esse pensamento dentro de uma doutrina tão voltada para a espiritualidade como o espiritismo. Então, hoje, a gente continua tendo processos de exclusão racial. E esses processos não são só no Brasil, eles ocorrem no mundo inteiro. Na própria Índia, do século XX, quando Gandhi inicia o processo de libertação, havia uma grande diferença. A África do Sul continua tendo, durante o final do século XX, boa parte do processo do apartheid, da exclusão também racial que acontecia, como ocorre na Europa com vários outros povos de etnias distintas que são tratados como sendo indivíduos de segunda categoria. Hoje, com o processo migratório que existe na Europa, nós temos uma quantidade muito grande no afluxo de pessoas de outros países ingressando em países europeus. E eles são vistos como pessoas rejeitáveis, porque são de etnias distintas, vêm de culturas diversas, às vezes religiões diferentes, países diferentes, que promovem, assim, um fenômeno de aversão nas nações aonde eles se inserem. O Brasil tem uma tradição de não ser um país com essa característica. Por quê? Porque ele nasce de uma estrutura plural. Ele nasce de um fenômeno que é um fenômeno de miscigenação, que é muito típico do processo da própria coroa portuguesa.
Nós não temos, em cidades brasileiras que foram colonizadas por outras nacionalidades, o mesmo nível de espontaneidade entre as raças como nós temos nas cidades colonizadas por portugueses. Então, a própria colônia portuguesa ela favoreceu essa integração, esse processo de miscigenação racial. O Brasil, portanto, ele nasce dentro dessa perspectiva. Agora, o Brasil nascer dentro desse cenário, a coroa portuguesa pensar assim, não determina que todos os brasileiros tenham que obrigatoriamente pensar dessa forma. Nós encontramos no Brasil pessoas que pensam de maneira diferente, pessoas que possuem uma leitura bastante exclusivista do ponto de vista da cor da pele, do país de origem, da religião que a pessoa tem, da classe social que a pessoa possui, num fenômeno natural de intolerância. A intolerância é fruto do orgulho. O orgulho nasce da ignorância de sabermos que somos todos irmãos, que Deus é nosso Pai, que existe um Deus único. Então, a verdade da reencarnação, a chave de todos os mistérios, apaga de vez todas as possibilidades do racismo e dessas leituras dessa forma. Mas as pessoas que possuem essas posturas, esses equívocos, elas não são necessariamente os donos de engenho. Pode ser que alguns deles sejam, mas não necessariamente. Porque o fenômeno de rejeição racial não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno do planeta. A história da humanidade foi construída em cima disso. Guerras entre povos, porque falam uma língua diferente da minha. Nós temos nações da Europa que querem se dividir porque elas abraçam povos distintos e eu não quero ficar nesse mesmo país, eu quero dividir o país no meio para valorizar o povo ao qual eu pertenço. E há rejeições fortíssimas entre esses povos. Então, esse fenômeno de rejeição não é um fenômeno que é oriundo dos 300 anos de equívoco que o Brasil cometeu no fenômeno da escravização. É um fenômeno da criatura humana que, pelas suas próprias fragilidades, ela se permitiu adotar esse tipo de postura. Mas a doutrina espírita diz que nós estamos no período da transição planetária, que nós vamos caminhar para uma sociedade distinta. E a sociedade distinta tem 3 características. Relação forte com Deus, que evidentemente vai nos levar à ideia de que somos irmãos, e vai diminuir a intolerância. Segundo, a construção de uma sociedade equânime. Uma sociedade equânime, sem diferenças. Se alguém pensa que pode ser diferente de alguém, por ser superior a alguém, não possui o perfil da sociedade equânime para onde nós iremos. Então, não cabe o pensamento daquele que quer criar a ideia de que existe alguém que tenha mais autoridade, mais poder do que o outro, pelo fato de pertencer a uma classe social ou uma cor de pele distinta. E a última das características diz que a nova sociedade não tem ódio, não tem paixões. Venceu a inveja e libertou-se do orgulho. Todas as 4 estão ligadas com o racismo. O ódio entre as classes, as paixões pelos movimentos que promovem a exclusão dos outros, a inveja que muitas vezes toma determinados segmentos sociais pela condição de outros e, por último, o orgulho, o pai da intolerância. Os que possuem essas 4 características, que estão citadas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, no item 17, primeiro parágrafo, mostram para nós que sim, nós não iremos para uma sociedade melhor com essas características. Então, isso nos remete a 2 reflexões. Aqueles que querem dividir não estarão no mundo de regeneração. E aqueles que querem odiar, até os que estão oprimidos e que odeiam seus opressores, também não estão com um passaporte carimbado para a nova etapa. É preciso sublimar os sentimentos para que a gente tenha o coração leve
e para podermos avançar para a próxima etapa. Jesus, no Sermão da Montanha, na sua terceira bem-aventurança, diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quer herdar a terra? Desenvolva a mansidão. O ódio não carimba o passaporte de nenhum de nós.